Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Semana passada nós fomos expostos à segunda multiplicação de pães e peixes trazida pelo reverendo Ricardo, que falou a respeito da perícope, que vai do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 10 desse mesmo capítulo. Hoje nós vamos abordar do versículo 11 até o versículo 21. Contudo, para nós achegarmos a essa perícope, é bom a gente lembrar de uma questão que ficou em suspenso em questão de conflito. Como assim? Se nós voltarmos, nós vimos a cura do surdo e gago, nós vimos a mulher sirofenícia, isso tudo é em território que nós já vimos, gentílico. Não é em território predominantemente judaico, não é um território israelita predominantemente. Antes disso, é Marcos capítulo 7, do versículo 1 em diante, que vai mostrar a controvérsia e a discussão, o debate entre Jesus e os fariseus e alguns escribas, no qual Jesus Cristo os acusa e dá o veredito para eles. O que eles são? O que os fariseus são? Eles são hipócritas. Eles são hipócritas. E Jesus mostra a falsa doutrina dos fariseus. Assim que nós fomos expostos, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23, e depois os fariseus não estão mais em cena. Por quê? Porque Jesus sai para esse território pagão, se assim podemos dizer. Mas agora Jesus está voltando para um território israelita. Jesus agora saiu, ele está voltando para as áreas mais próximas de Israel, e aqui nós não sabemos ao certo onde é essa região, mas o fato é que provavelmente é um território ali circundante de Israel ou no próprio Israel, onde os fariseus voltam e voltam aqui com a intenção de discutir com o Senhor Jesus. E voltam com a intenção de tentar o Senhor Jesus. Isso que nós vamos ver. E nós vamos ver como depois dessa discussão, desse diálogo, Jesus Cristo vai alertar a respeito da doutrina dos fariseus e da doutrina de Herodes, que está no versículo 15. Vamos ler Marcos 8, do versículo 11 até o versículo 21, em que diz assim a palavra de Deus. Marcos 8, 11 em diante. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, com Cristo, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aos que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E nós vimos a lentidão dos discípulos em compreender as coisas espirituais. Mas no versículo 11 nós vemos os fariseus saindo para pedirem um sinal a Cristo Jesus. Até aqui, se nós caímos de paraquedas em Marcos capítulo 8, ou se alguém chega do nada na fé cristã, nunca teve contato nenhum com o cristianismo, porque todos nós que tivemos o mínimo contato com a religião cristã, sabemos que os fariseus são o extremo oposto do evangelho de Cristo. São os grandes opositores do cristianismo. Os fariseus,
os saduceus, os escribas, Herodes. Nós sabemos disso. Agora, aqueles que caem do nada, no versículo 11, alguém que nunca teve familiaridade, possa perguntar, ora, não é razoável eles pedirem um sinal? Como que os fariseus vão acreditar, ou qualquer pessoa, como que eles podem acreditar em Cristo Jesus? Se Cristo de fato é o Messias? E nós podemos dar uma resposta certa e entender o texto de maneira corretamente, ou podemos entender o texto de maneira errônea. Entender o texto de maneira errônea é acreditar que Deus não trabalha com autenticação de sua mensagem. E esquecer que o que os fariseus estão pedindo aqui é um sinal, ignorando todos os sinais que já tinham sido dados. Primeiro ponto. Nós já vimos curas e mais curas. Curas e mais curas. Endemoniado sendo expulso. Uma mulher com fluxo de sangue sendo curada. Leproso sendo curado. Coxo andando. Cego vendo. Surdo ouvindo. Gago falando. O gago que está mais para mudo falando. Nós vimos tudo isso. Então, de repente, chegam os fariseus e falam, nos dê um sinal dos céus. Só isso demonstra algo contraditório. Mas parece que os fariseus estavam indo totalmente contra aquilo que Jesus Cristo já tinha feito. E parece que eles estavam pedindo algo, uma espécie de um sinal de Elias. E Jesus, em outro evangelho, fala, vocês não vão receber nenhum sinal do céu, vocês vão receber o sinal de Jonas. Porque o Filho do Homem vai ser sepultado, vai para o interior da terra e vai ressuscitar no terceiro dia. É o único sinal que eles veriam. Obviamente, Jesus não está indo contra todos os sinais que vieram. E todos os sinais que ainda estavam por vir. Agora, os fariseus, eles não estão meramente pedindo uma autenticação da mensagem de Cristo, porque essa autenticação já veio. E se nós abordarmos a fé cristã acreditando que não existe autenticação, então nós não somos de fato cristãos. Nós somos crédulos. E o que é um credo? Um credo não é um cristão. Se nós pegarmos o dicionário, o credo é uma pessoa ingênua, que crê em tudo que lhe falam. Ah, porque me falaram, então eu creio. Isso é uma pessoa crédula. Agora, o cristão, ele não é um mero crédulo. Ele é um fiel, ele é um discípulo. Os discípulos aqui eles estão seguindo Cristo de perto e eles viram tudo. Nós vimos a mensagem do presbítero Vinícius, que trouxe Jesus acalmando uma tempestade. E eles perguntaram, que homem é esse? Que homem é esse? Em outra passagem, o servo discípulo falou, olha, será que o Messias fará sinais mais que esse? Eu encontrei o Messias. E se nós achamos que a fé cristã não lida com a autenticação, nós não estamos entendendo como que Deus orquestrou a vinda do Filho e como Deus orquestrou também a sua revelação, porque a revelação de Deus vem com testemunhos. Nós vemos isso em Lucas capítulo 1. Provas incontestáveis. Atos, capítulo 1, provas incontestáveis. Moisés não subiu em uma montanha e todo mundo teve que ouvi-lo, porque ele simplesmente ouviu uma revelação, mas ele prova de que ele era da parte de Deus, com vários prodígios, sinais e maravilhas. E se nós abrirmos em Hebreus capítulo 2, nós vamos ver que a mensagem dos céus é uma mensagem que vem com autenticação. Hebreus capítulo 2, versículo 3, vai dizer o quê? Hebreus 2, 3 vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ora, o sinal é bíblico. Deus fez isso. Nós lemos aqui. Por sinais, prodígios. A questão é que os fariseus queriam sinais e prodígios de acordo com os seus critérios. E mais, uma palavra que nós não podemos deixar passar desapercebido. Tentando-o. É o que está aqui no texto. Os fariseus puseram-se a discutir com Cristo, tentando, e é a mesma palavra em referência a Satanás.
É a mesmíssima palavra, tanto no português como no original. A única diferença é que aqui está ativamente, os fariseus estão praticando a ação de tentar, e no deserto a palavra está em Cristo recebendo a tentação que vem de Satanás. Mas é a mesma palavra. É a mesmíssima palavra. O que os fariseus queriam não eram ter evidências de crer. Não era evidência de crer. Eles queriam fazer com que Jesus fosse contra a palavra do Pai. Porque isso é tentação. Tentação é sempre que Satanás ou seus agentes fazem com que nós corramos contra os propósitos divinos, contra os preceitos de Deus. E assim há pecado. Jesus estava cumprindo tudo o que estava predito pelo profeta Isaías e por outros profetas. Todos os milagres, referência ao Messias, estava sendo cumprido. Por que então viria esse sinal do céu? Se esse sinal do céu não era necessariamente um requisito do Messias, do Cristo. Portanto, se Cristo cai nessa armadilha, porque é uma armadilha, é uma cilada, e nos evangelhos os fariseus vão montando cilada para Cristo, e Cristo sabiamente sai de todas. Sabiamente sai de todas. Se Cristo faz o que eles desejam, cai fogo do céu, por exemplo, eles iam falar, não é o Messias. Isso não está escrito. Não é o Messias. Eles poderiam chegar e voltar para aquele argumento. Ele faz pelo poder de Beelzebu. Porque isso não está escrito, que o Messias faria isso. Eles estão tentando. Eles estão tentando. É como Satanás faz. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. É duvidando de quem é a pessoa de Cristo, de que ele é falado de Filho de Deus, dizendo, prova para mim que você é o Filho de Deus, e faz aquilo que contraria as Sagradas Escrituras. Porque o que Satanás faz é perverter as Escrituras, ele cita as Escrituras e Jesus fala, mas nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. E aqueles que podem ver uma certa ingenuidade por parte dos fariseus estão longe de conhecer as Escrituras. Os fariseus aqui, eles são duros. Duros. Isso fica claro em João capítulo 11. A dureza dos fariseus. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Depois de Lázaro ficar 4 dias morto. E o que acontece? Esse é um dos maiores milagres que alguém pode fazer. Alguém já viu um morto ressuscitar depois de 4 dias? Tanto é que a irmã de lá fala, Senhor, não abra o túmulo, já está fedendo. Ele já fede, não faça isso. E Jesus fala o quê? Crê somente. E Jesus vai, opera toda aquela maravilha, todo o milagre que está no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 46, e vem o que os fariseus fazem após o milagre. O versículo 47 do capítulo 11 vai dizer, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Ora, não é escassez de sinais. Jesus não tem escassez de sinais. Eles mesmos sabem que não há escassez de sinais. Eles sabem. E aqui em João está evidente. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. A própria nação. Versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Não é motivo de crença. Eles, em nenhum momento, esses fariseus, esse grupo, é claro que houve pessoas que saíram do meio do farisaísmo e se converteram. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. O próprio apóstolo Paulo se converteu. Mas o partido dos fariseus era um grande opositor. E por que era um grande opositor? Porque se eles deixassem na mente carnal deles Cristo realizando tudo, todos creriam nele. E tomariam Roma, os romanos tomariam o lugar deles e a própria nação.
É o que está no versículo 48. E eles vão além. Lázaro está ressurreto. Está andando para cá e para lá. Versículo 9. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava... Versículo 9 do capítulo 12. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, ou seja, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes, que aqui também tem referência aos fariseus, é muito provável, porque no versículo anterior que a gente acabou de ler, sacerdotes e fariseus, resolveram matar também Lázaro. Por quê? Porque muitos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. É esse o partido dos fariseus. Nós, muitas vezes, nós somos ingênuos, achamos que determinadas pessoas não creem e são, de forma sistemáticamente contra a Igreja de Cristo e se opõem de maneira veemente porque simplesmente eles não têm evidências suficientes. Isso é um engano. Todos no primeiro século tinham inúmeras evidências de que Cristo era o Filho de Deus, de que Cristo era o Messias. Inclusive os fariseus. E eles não creram. Porque para crer e para deixar o seu status, que os fariseus gozavam de status, para deixar a pompa que eles recebiam por estarem em uma elite religiosa, é só por Cristo. É só por Cristo. Porque para os fariseus não tinha como eles serem meros simpatizantes. Não tinha como. Não tinha como eles simpatizarem com aquele que estava tirando o lugar deles, mostrando todos os erros de suas doutrinas. Todos os erros. Os fariseus não creram porque não queriam crer. Nós devemos enfatizar a responsabilidade humana. A Bíblia enfatiza veementemente a responsabilidade dos fariseus. E a graça de Deus por alcançar homens como o apóstolo Paulo. Voltando para Marcos, capítulo 8, nós vemos que após esse pedido absurdo que os fariseus fazem a Jesus Cristo, Cristo arranca do seu íntimo, arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um gemido. É uma profunda indignação que nasce no profundo da alma de Cristo. E diz o quê? Por que pede esta geração um sinal? Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado. Para essa geração não tem sinal. Já foi dado vários sinais. Já foi dado vários sinais. Em certa parábola já fora dito, se não creram em Moisés e nos profetas, não crerão em morto que ressuscita. Não vão crer. Não vão crer. Por quê? Porque a crença tem que estar baseada na Bíblia. E os fariseus, quando Jesus os confrontava na Bíblia, mostrava os seus erros, o que os fariseus faziam? Endureciam ainda mais o seu coração. Porque ao invés de se arrependerem, eles queriam guardar para si ainda o seu status, ainda as suas antigas concepções. Então Jesus sai, deixa os fariseus e torna a embarcar e vai para o outro lado. Quando eles chegam no outro lado, o evangelista faz uma introdução que é importante, porque do versículo 14, o versículo 15 vai vir uma prevenção de suma importância de Cristo, mas só nós vamos entender que eles estavam completamente perdidos porque o evangelista faz essa breve introdução. Qual a introdução? Que os discípulos esqueceram de levar pão. No barco não tinha pão. Só tinha um. E é por isso que o evangelista fala, não tinha pão. Se não tinha pão, o que ele quer dizer? Tanto que Mateus já fala, não tinha pão. Ele está dizendo o quê? Não tinha pão suficiente para todo mundo. São 13 homens no barco. Um pão não vai alimentar 13 homens. Não vai. O evangelista coloca isso em cena. E
após ele colocar isso em cena, vem algo que é o ensino de Jesus, que é muito importante e que vem recheado em toda a palavra de Deus e que nós continuamos a não nos prevenir. Jesus aqui ele vai falar sobre doutrina. E os discípulos vão entender que fermento é pão. Jesus vai mostrar que não é pão. Jesus vai falar doutrina e conduta. Mais ainda, doutrina que está ligada a como você vive. O que você crê, você expressa na sua vida. Isso é inevitável. Isso é inevitável. E Jesus não está interessado em seguidores que cheguem até ele, porque isso não é bíblico, como um monstro Frankenstein. Um pouquinho da doutrina do fariseu, um pouquinho da doutrina do saduceu, um pouquinho da doutrina do Herodes, um pouquinho da doutrina dos zelotes, um pouquinho de cada doutrina, dos essênios, e aí um cristão. Isso não é bíblico. Você lança fora tudo. Você lança fora tudo. E muitas pessoas na fé cristã continuam com essas concepções. Elas vêm para a igreja, mas elas continuam com antigas doutrinas. E você vê um cristão Frankenstein, todo contraditório. Ele é todo contraditório. Por quê? Porque ele não baliza a sua conduta, a sua crença na Bíblia. E ele não tem a cautela que Jesus chama a todo crente a ter. Porque, meus irmãos, para nós, ainda mais nós, na nossa geração, o ruim é só a conduta. Não, é só essa pessoa, o que ela faz, o que ela pratica. Ela está em imoralidade? Ela está falando mentira? Ela está fazendo isso? Ela está fazendo aquilo? E nós esquecemos que doutrina é importantíssimo. O que você crê vai abrir ou vai fechar as portas dos céus. Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer que os fariseus não entravam nos céus e impediam os homens de entrarem. Por quê? Por causa de suas crenças e de suas condutas. Então, quando Jesus está aqui chamando e prevenindo e acautelando, ele está falando de algo muito importante. Não é algo superficial, não é algo periférico, não é algo que eu posso dizer, olha, depois eu presto atenção nisso. Aqui Jesus, as palavras utilizadas é de extremo cuidado, de extremo zelo pela alma dos discípulos. 15 vai dizer, preveniu Jesus dizendo, vede, ou preste atenção, ouçam, guardai-vos, ou cuidado, cuidado do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidado. E que fermento é esse? Em Mateus, no texto paralelo, Mateus capítulo 16, o fermento é identificado como doutrina. Em Lucas capítulo 12, Jesus vai dizer, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Afinal de contas, é a doutrina ou a hipocrisia? Se nós vermos, capítulo 7, Jesus acusa, no versículo 6, os fariseus de hipócritas. O que os fariseus são? Hipócritas, como está em Lucas capítulo 12. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas essa hipocrisia, ela se manifesta. Essa hipocrisia se manifesta por quê? Porque os fariseus, eles se achegavam aparentando piedade. Se nós vivêssemos do século I, nós iríamos ter o grupo dos fariseus em autoestima. Era o grupo mais zeloso. Era o grupo que abria mão de várias coisas. Era o grupo que dominava as sagradas letras. Eles sabiam de tudo de cor. Eles recitavam, eles tinham um programa de recitação de salmos, de tentar memorizar a Bíblia, de chegar na sinagoga, abrir as Sagradas Escrituras e lerem, e buscarem a compreensão genuína e verdadeira. Eles eram opositores de toda a falsa religião e não queriam se macular com Roma. Eles eram aqueles que, se nós fôssemos do primeiro século, nós iríamos falar, ali são santos, ali são homens que buscam ser separados.
Mas como que eles se separam? Como que eles se separam? Eles se separam pela hipocrisia. Eles se separam pelo mero formalismo, eles se separam por um tradicionalismo. E esse formalismo, esse tradicionalismo, a gente precisa chegar ao que é isso, porque quando a gente fala formalismo, cada um tem uma concepção do que é um formalismo, do que é um tradicionalismo. Primeiro ponto, Jesus mesmo fala, como que é essa forma de formalismo? Essa forma de formalismo é louvar a Deus com os lábios, mas o coração longe. Isso acontece até hoje. É por isso que Jesus fala, cautelai-vos do fermento dos fariseus, porque aquilo que Jesus advertiu no primeiro século continua até hoje. Quantas pessoas, de uma maneira bem similar, mas com nem tanta aparência de piedade, estão nas igrejas hoje, louvando a Deus, cantam os hinos, quantos? Mas o coração deles está longe. Está longe, o coração deles está longe de Deus. Algumas pessoas estão na igreja e estão pensando no resultado do futebol, estão pensando no que vai fazer quando chegar 10 horas da noite, 11 horas, nos problemas de segunda, e eles estão aqui com aparência de piedade, mas o coração deles está longe. Algumas pessoas estão na igreja, mas eles não têm apenas Cristo como seu único Senhor e Salvador, como aquele que o justifica e o limpa de todo o pecado, porque ele acredita que as suas próprias obras o podem limpar. É isso que eles acreditam. Quantos cristãos estão no Brasil acreditando que vão ser salvos por causa de sua conduta? Isso é farisaísmo. Se eu acredito que eu vou ser salvo porque eu me comporto de maneira A, B, C, D ou F, pronto, veredito, aí há um fariseu. Não é o seu comportamento que vai te salvar. O seu comportamento pode revelar se você é salvo ou não. Mas não é a causa da sua salvação. Não é a causa. E Jesus, isso ele está falando com os próprios fariseus, precisa lembrar. Ele diz que eles adoram a Deus em vão. Por que eles adoram a Deus em vão? Porque eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. São doutrinas, Jesus vai abordar, que invalidam a palavra de Deus. Nós fomos expostos pelo reverendo Ricardo a respeito do Corban. Eles têm uma doutrina de que, de maneira muito detalhada, de maneira muito piedosa, parece ser certo. Mas o que eles estão fazendo é invalidar a palavra de Deus. Parece piedoso você falar o quê? Não, eu vou dar os meus recursos para a igreja. E menosprezando de pegar os seus recursos e ajudar os seus familiares. Parece piedoso. Parece piedoso aquele crente que de segunda a segunda está na igreja e seus familiares estão sendo menosprezados. Parece piedoso, mas não é piedade. É hipocrisia, é falsa piedade. É por isso que nesse meio dessas pessoas, nesse hiperativismo, o que você mais tem é filho deles longe da igreja. Porque é uma hipocrisia. Cristo não nos chamou a nos devotarmos a Deus em detrimento dos nossos pais, em detrimento da nossa esposa, em detrimento dos nossos irmãos. Porque Cristo não coloca em oposição. Paulo vai ensinar, na verdade, que aquele que despreza a sua família, o seu núcleo familiar, é pior do que um ímpio. Ao versículo 12, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Por que invalidando a palavra de Deus? Porque eles quebram o quinto mandamento. Eles quebram o quinto mandamento. Os fariseus continuam. O grupo farisaico continua. Aqui Jesus cita um exemplo. Porque na parte final, e diz, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Fazeis muitas outras coisas semelhantes. Qualquer doutrina de homem, qualquer doutrina que invalida seguir os preceitos divinos,
é abominável. É ser acusado de hipocrisia. Se a sua doutrina, se aquilo que a pessoa crer invalida qualquer parcela das Escrituras, cuidado. Cuidado. E os fariseus pegavam, nós vimos, pervertiam, por exemplo, o 4º mandamento, achando que um homem foi criado para o dia e não um dia para o homem. Jesus mostra o verdadeiro significado. O verdadeiro significado é: o dia é para santificar. E o dia foi feito para o homem, para o deleite do homem em Deus. Não é para que vocês usem o dia santo para a opressão, para excluir a misericórdia, para excluir a bondade, para excluir as boas obras, as obras que glorificam a Deus, vosso Pai. Nós vimos isso no episódio do homem da mão ressequida com o presbítero Vinícius, em que no final, em que Jesus cura, no dia de sábado, o que eles querem? Os fariseus se juntam com os herodianos e querem matar Jesus. Começam a conspirar contra Jesus. Perceba, os fariseus estão pegando o 5º mandamento e estão invalidando. Eles pegam o 4º mandamento e eles invalidam. Eles pegam o 7º mandamento e eles invalidam. Eles estão invalidando toda a palavra de Deus com as suas tradições. E os herodianos? E o fermento de Herodes? Porque se o fermento dos fariseus está bem expresso no capítulo 7, que é a doutrina deles e a hipocrisia deles, qual é o fermento de Herodes? Porque Herodes não era um mestre. Ou seja, Herodes não era um professor como os fariseus que ensinavam. Não eram. Mas Jesus está falando das concepções de Herodes e dos herodianos, que é uma concepção mundana. Uma concepção que apenas olha para essa terra e os seus prazeres são a sua bússola. A pessoa pode até ter uma certa afeição com a religião, como Herodes teve. Herodes ia, prendeu João Batista e ficava perplexo com João Batista pregando. Ele gostava de ouvir João Batista, ele temia João Batista. Nós vimos isso em Marcos. Ele temia e ouvia, mas quando ele foi confrontado em escolher os seus caprichos ou a verdade, ele escolheu os seus caprichos. Foi o que ele fez. Em qual ambiente? Em um ambiente de imensa imoralidade. Em um ambiente imoral, de banquete, de desperdício. Esses 2 fermentos, eles continuam. E nós nomeamos os fariseus como aqueles que são os legalistas. E podemos dizer que esses mundanos, esses herodianos, são os antinomistas, os libertinos. Isso continua, nós vemos isso na epístola aos Colossos, a epístola aos Colossenses, em que o apóstolo Paulo vai advertir contra cuidado com aqueles que, com aparência de piedade, querem escravizar vocês, porque eles dizem, não manuseie isso, não toqueis naquilo, eles guardam o dia da lua nova, eles têm vários ritos e várias posturas que não têm proveito nenhum. Nenhum contra, por exemplo, a sensualidade. Nenhum. Isso acontece aos Gálatas. Isso acontece até hoje. O fermento de Herodes, ele continua. 1 Coríntios, capítulo 5, a imoralidade em Corinto. Os coríntios achavam-se tão sábios e tão elevados que eles não precisavam se preocupar com sua conduta. Se eles criam, amém. Eles criam, tudo bem, eu creio, então eu posso viver como eu quero. Isso é o fermento de Herodes. Eu posso tomar a esposa do meu irmão. Eu posso tomar reino, eu posso oprimir pobre, eu posso fazer tudo. Eu vejo a religião judaica com um determinado apreço. Esse é o fermento de Herodes.
Mas nós estamos falando aqui do fermento, ou melhor, de uma massa já fermentada. Nos fariseus, a massa já está fermentada. Nos herodianos, a massa já está fermentada. O que Jesus está alertando é um passo anterior. Jesus está falando, cuidado com o fermento, ou seja, cuidado até mesmo com um pouquinho da doutrina deles. Acautele-se. Tome cuidado, por quê? Porque Jesus diz, olha, um pouquinho de tal doutrina, tanto dos fariseus quanto dos herodianos, isso vai inflar toda a massa. Esse fermento vai fermentar e vai se alastrar por toda a sua massa, por todo o seu corpo, e isso vai mudar a sua conduta em me seguir. Então, de repente, você vai começar a trazer coisas estranhas, como seguidor de Cristo, que eu não lhes ordenei, que eu não lhes ensinei, mas você vai seguir. Por quê? Porque você não se acautelou com o fermento dos fariseus. Você não se acautelou com o fermento de Herodes. E no final você vai chegar a Cristo, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque o fermento fermentou. Aquilo que Jesus disse, acautelai-vos, cuidado, você não teve cuidado. Você não teve cuidado. E os crentes são assim, relaxados, relapsos. A gente acha que nós achamos que somos mais sábios que Jesus. Não, eu sou maduro, eu posso ter o flerte com a doutrina farisaica e ficar ali flertando e nada vai me acontecer. Eu posso ter o flerte com a doutrina dos saduceus, com a doutrina dos herodianos do século 21 e nada vai me acontecer. Então Cristo errou? Cristo errou? Então por que muitos crentes estão de maneira completamente alheia, muitas das vezes, ao ensinamento de Cristo? Por quê? Porque eles não se acautelam, eles não tomam cuidado. Isso continua até hoje. Esse fermento entrou na igreja nos primeiros séculos. Ele entrou. Nós citamos 2 exemplos, melhor, 3 em Gálatas. Isso aconteceu em Gálatas, isso aconteceu em Colossos, e isso acontece em Corinto. Em outras epístolas, se nós formos, acontece também. Um dos 2 fermentos, em alguns lugares, ambos os fermentos. As 7 cartas de Apocalipse. A igreja sempre lidou com esses 2 fermentos. Sempre teve que se acautelar desses 2 fermentos. O antinomismo ou libertinagem, que nega a observância, nega o Senhor Jesus como Senhor. Diz que Jesus é só Salvador, mas não Senhor, porque eles não conformam a sua doutrina, ou melhor, a sua conduta com a doutrina de Cristo. Jesus só salva ele. Jesus não muda a vida dele. Jesus não o transforma e não o coloca no caminho para seguir os seus preceitos. Não, não. Jesus só o salva. Esses são os libertinos. Estão até hoje. E tem o grupo farisaico que Jesus não é salvador. Porque quem salva é a sua conduta. Quem salva é a sua obra. Quem salva é o seu ascetismo. Quem salva é você mesmo. Você se salva. Não manuseia isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, você se salva. Continua até hoje. E os cristãos, como cordeirinho, de forma pejorativa, utilizando o termo cordeirinho, como pombinhas ingênuas, vão todos os dias, hoje, no século 21, abrem o seu Instagram e consomem lixo. Perceba, eu não estou falando de necessariamente, e melhor, nesse texto, não estou falando de conteúdo produzido por ímpio, eu estou falando de conteúdo produzido por aqueles que se dizem irmãos. Que se dizem irmão. Porque esse é o pior, esse é o fermento dos fariseus. Ele parece piedoso, ele parece certo, ele parece correto, mas ele vai destruir a sua caminhada. Ele destrói você. Quando você menos perceber, você está prostrado. E se você não se arrepender, pode ser tarde. E os cristãos abrem, o Instagram e seguem. Porque o critério dos crentes hoje não é o critério da Bíblia, se ele fala a palavra de Deus. Não, o critério é quantos seguidores ele tem. Pô, se ele tem 500 mil de seguidores, ele deve ser bom. Pois bem, os fariseus tinham praticamente toda a nação judaica seguindo eles.
E a gente se acha mais sábio que Jesus, não. Eu sou forte, eu consigo. Eu consigo. E a Bíblia fica fechada. E o ouvido fica ouvindo lixo, falsa doutrina. A Bíblia é fechada e o ouvido lixo. E os cristãos dentro da igreja, cada um com seu guru espiritual. Cada um com seu guru espiritual. Ninguém partindo do que a Bíblia diz. Cada um fala, não, porque tal teólogo diz isso, porque o outro pastor diz aquilo, porque aquilo diz outro, porque mais o que a Bíblia diz. Pouco me importa o que teólogo A, B ou C do século XXI falou, o que a Bíblia diz. Aquele teólogo aí está afirmado na Bíblia? Não me importa quantos likes ele teve. Não é importante quantos seguidores ele tem. Não importa nada disso. Não importa se ele é respeitado, porque os fariseus eram respeitados e Jesus era menosprezado. Os fariseus tiveram boa vida e Jesus foi crucificado. Isso não importa. O que importa é o que nós temos dado, o nosso ouvido é bíblico. E antes, nós sabemos discernir palavra de Deus e palavra de homem, nós sabemos discernir o que é doutrina de Deus, o que é doutrina de homens. Sabemos? Ou continuamos a seguir gurus espirituais? Antes eu era de igreja X, agora eu sou da igreja presbiteriana, então eu vou seguir todos os gurus espirituais da igreja presbiteriana. E se aquele guru espiritual da igreja presbiteriana falou, eu vou seguir. Eis de troca de guru. Trocou de guru. E a Bíblia fechada. Houve-se o tempo em que os crentes eram conhecidos como povo da Bíblia. Houve-se um tempo. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Isso se perdeu. Afinal de contas, hoje nós temos a internet. Não preciso ir para a Bíblia. Eu posso ir para o meu guru espiritual. E você vai se inchando, vai se inflando, e vai fermentando, vai fermentando, vai fermentando. E depois pergunta, o que está acontecendo? Você não se guardou. Você não se acautelou. Você não teve cuidado. Para citar um exemplo grotesco, existem pessoas que estão em igrejas sadias, que vão lá e clicam em vídeo de Caio Fábio e ficam ouvindo Caio Fábio. Existem. O que um ser humano como esse está ouvindo Caio Fábio, um herege? O que ele tem a falar? Porque os 40 minutos que você dá a Caio Fábio seriam 40 minutos nas Sagradas Escrituras você lendo. E por que você perdeu esse tempo? Eu estou citando um, que é um exemplo muito grotesco. Muito grotesco. E essas pessoas acham que o fermento do Caio Fábio não vai chegar no coração deles. Mas chega. Chega. Porque Jesus falou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Está na palavra de Deus isso. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não brinque com falsa doutrina. Eu estou ouvindo um monte de gente estranha, mas eu estou fiel, eu estou aqui com a minha esposa, nunca pensei em nada, eu estou fiel aqui com meus filhos, eu estou fiel indo na igreja, eu estou indo na escola dominical, eu estou indo à noite, estou indo em todas as atividades da igreja, estou tudo certinho. Está tudo certo na minha vida. Mas eu continuo ouvindo pessoas que não se devem. Isso vai fermentar. Isso vai fermentar. Vai fermentar. Nós somos o povo da Bíblia. O crente não tem guru espiritual. O crente pergunta, o que diz o Senhor? Não o que diz teólogo X, B, Y, Z. É o que diz a Bíblia. E claro, não existe interpretação privativa. A interpretação das Sagradas Escrituras vai, se ela é real e se ela é correta, vai ter testemunho na história.
Efésios capítulo 4. Deus constituiu uma série de oficiais, inclusive pastores e mestres, que acompanham toda a história da igreja cristã. Toda a história. Cuidado com quem você ouve. Cuidado. Talvez você esteja morrendo espiritualmente e você nem saiba. Você está tocando no leproso e está ficando leproso. Porque a lepra é assim, é insensível. Você não tem sensibilidade mais para o pecado. Cuidado com quem você ouve. E cuidado com quem você ouve, ainda mais menosprezando a palavra de Deus. Bíblia fechada, mas ouvindo o que não deve. Cuidado. E Jesus, depois de dar esse alerta enfático, os discípulos discorrem entre si, aqui não temos pão. Jesus está falando de algo espiritual, Jesus está falando de algo que tem impacto na vida eterna. Porque, mais uma vez, se você crê errado em algo essencial, você não vai ser salvo. A sua crença te levará ao céu ou ao inferno. A fé e no que você crê é de suma importância para a Bíblia. Nós não somos salvos por nossas obras. E Jesus falando de algo celestial, de algo de suma importância. De suma importância. O que os discípulos falam? É que não temos pão. Os discípulos estão com a mente no mundo. Os discípulos estão preocupados com o que é transitório. E o pior, eles estão preocupados com o que é transitório, esquecendo quem é Jesus que está no barco. Quem é Jesus que está no barco? E é essa a indagação que Jesus vai fazer. No versículo 17, diz assim, Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. É uma série de indagações, primeiro, retóricas, para chamar a atenção dos discípulos. Ou seja, essas indagações aqui não precisam de resposta. Isso aqui é uma advertência. Porque eles deveriam ter entendido. Eles deveriam ter compreendido. Deveriam. Tendes o coração endurecido? Essa pergunta, para alguém que é seguidor de Cristo, deve vir como uma flecha. Se em algum momento nós estivermos sendo expostos à palavra de Deus, e o homem que está expondo a palavra de Deus perguntar, você não está entendendo, seu coração está endurecido? Isso tem que vir como uma flecha, e a gente tem que falar, Senhor, realmente eu não estou entendendo, meu coração está endurecido. Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais, e agora a pergunta para eles. Jesus falou que eles são nécios aqui porque eles não compreendem. Está uma raiz de necessidade. Eles estão surdos espiritualmente, eles estão cegos espiritualmente. Parece, é uma indagação retórica. Parece que vocês estão semelhantes a esses homens que eu estou curando. E eles estavam. Tende olhos e não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 12. E de quando parti 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ou seja, os discípulos, como o presbítero Vinícius pregou, eles reconheciam a multiplicação. Eles reconheceram. Tanto é que o presbítero Vinícius já trouxe aqui que quando Cristo coloca os discípulos no barco, é porque, diante da primeira multiplicação, aquela multidão estavam querendo fazê-lo rei do presente século. E Jesus, possivelmente vendo ali os discípulos flertando com tais ideias, coloca os discípulos no barco e manda-os para longe. Os discípulos sabiam muito bem que Jesus tinha multiplicado. Porque se a multidão sabia, como que os discípulos não iam saber?
A grande questão é que eles não estavam entendendo o que estava por detrás. Eles não estavam entendendo o que era espiritual. Eles não estavam entendendo, por exemplo, eles não estavam entendendo na primeira multiplicação que Jesus não era um rei temporal, que iria tirar Herodes do trono, iria sair da escravidão de Roma e iria reinar o quê? 40 anos em Israel e iria morrer? Jesus não iria ser esse tipo de rei. Não é isso. E é por isso que eles não tinham entendido o milagre na primeira multiplicação. Não é o fato de Jesus ter multiplicado. É o fato de eles não entenderem o que implicava. E mais uma vez, Jesus está mostrando aqui, ora, vocês viram a multiplicação. E a prova é que os discípulos sabiam que tinha multiplicado. Porque eles respondem, 12. A primeira multiplicação teve 12. 12 voltaram. A outra, 7. Ou seja, como é que vocês estão preocupados com o pão, o fato de você não ter pão, vocês não terem pão, ou terem só um pão aqui, se eu multipliquei para uma multidão de 5.000 homens e de 4.000 homens, 2 vezes. Essa preocupação não tem como permear a mente de vocês. Quem está nesse barco? Quem está com vocês? Vocês não podem ter essa preocupação. Não podem. Jesus está falando de coisas celestiais e eles estão com a mente na terra. Eles estão com a mente na comida do dia a dia. Jesus está falando da comida espiritual. Cuidado do que vocês comem espiritualmente. Espiritualmente. Assim somos nós. Nós somos lentos em compreender. Existem doutrinas sendo expressas, ou existe a devoção diária nossa. E o que a gente extrai do texto bíblico? A gente extrai só coisas materiais. Só coisas materiais, porque o que permeia a nossa preocupação são as coisas materiais. É isso que permeia. Nas nossas orações diárias, nós lançamos infinitas petições a Deus. Infinitas. Pedir a Deus o que nós necessitamos é bíblico. Mas ficar ansioso lançando infinitas preocupações, não sei se você lança a sua ansiedade a Deus, isso é bíblico. Mas se você está excessivamente preocupado em listar um monte de pedido para Deus, porque se você não orar esse imenso pedido, Deus não vai te abençoar, isso não é bíblico. Porque Jesus fala em Mateus que o Pai sabe do que você precisa. O Pai sabe. A gente pede. E é bíblico pedir. Nós temos que pedir. Mas até mesmo, e nós devemos ser testemunhas disso, nós que temos mais tempo na caminhada cristã. Até mesmo aqueles pedidos que nós esquecemos, ou que nós já nem mais orávamos, foi atendido. Porque o Pai sabe do que a gente precisa. O Pai não vai ser convencido pelo nosso muito falar na oração diária. Deus não cronometra o tempo que você entra no seu quarto e fica no seu quarto. Deus vê o seu coração, se está puro e contrito, se está se derramando diante dele. Deus não está preocupado com o seu muito falar. Ele não está. Uma oração que muitos podem dizer foi rápida, ele acabou de abrir, acabou de fechar a porta, já está voltando. Mas se foi uma oração de fato e de verdade, em que se derramou na presença do Pai, aquilo foi melhor do que a oração farisaica, de horas, cheio de ego inflado, cheio de se achar melhor do que o outro. Esse também é um dos fermentos dos fariseus, se achar melhor do que os outros. Em versículo 21, essa perícope, Marcos, termina com Jesus fazendo uma pergunta final. E aqui não vai ter resposta. Vai passar para uma outra perícope, que nós não vamos abordar.
Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? O que Jesus pergunta aos fariseus pode ser uma pergunta para nós. Ainda não compreendemos o que deveríamos compreender? Ainda não compreendemos que, como foi ensinado no EBD, que Deus é bom e que a bondade de Deus será manifesta na vida dos crentes? Ainda não compreendemos? Ainda não compreendemos de que precisamos ter cautela do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Devemos nos acautelar dos falsos mestres, como está em Filipenses, dos inimigos da cruz, porque o Deus deles é o ventre. Ainda não compreendemos isso. Estamos tão insensíveis que a nossa preocupação está só em coisas materiais e não no espiritual. Estamos preocupados se vamos ter o dinheiro para comprar uma carne boa amanhã, um bom produto para a refeição da nossa família, mas nós não estamos preocupados com o alimento espiritual nosso, da nossa família. Não compreendemos ainda que o alimento espiritual é mais importante que o alimento do corpo. Não compreendemos ainda. Então, por que, se alguém diz que não, eu compreendo, por que se preocupa mais com o corpo e com o físico, com o terreno, com o seu trabalho do dia a dia, do que com sua alma? Do que com as coisas de Deus? Do que com as exortações de Deus? Por quê? Mas o Evangelho de Marcos vai prosseguir. Nós não vamos prosseguir, mas vai prosseguir. Vai mostrar que a lentidão dos discípulos de compreenderem não irá, de maneira nenhuma, ser um obstáculo final à operação de Cristo. Então, se nós estamos na condição de lentos de entender, nós estamos na condição de lentos de compreender, não perturbemos o nosso coração. Nós temos o melhor mestre, o melhor pedagogo, o Deus encarnado que está nos ensinando. Porque Cristo mesmo, nunca nos esqueçamos disso, é Cristo mesmo que pastoreia o seu povo. Cristo não deixa a sua ovelha só. É Cristo que pastoreia. E é Cristo que vai pegar, mesmo em nossa deficiência em compreender. Ele vai nos pegar e no tempo oportuno vai nos fazer entender. Porque não é a respeito de nós. E todos os discípulos genuínos de Cristo, aqueles que Jesus escolheu para si, que são do Pai, serão aprovados. Jesus é um mestre tal, de que ensina de tal maneira, de forma que os seus verdadeiros discípulos não são reprovados. Não deveriam nem ficar atemorizados em serem reprovados, porque eles sabem quem é seu mestre. Portanto, meus irmãos, para nós encerrarmos, Cristo tem cuidado da nossa lentidão. Nós somos lentos. Ninguém aqui é rápido. Ninguém aqui é rápido. Um pode ser menos lento que o outro, mas todos são lentos. Todos são lentos. Jesus tem que ser muito misericordioso, porque ele vem e fala conosco e nos leva pelo braço. Mas todos são lentos. E ele está fazendo isso com o seu povo. E essa realidade não exclui a outra realidade. Cuidado com o que você ouve. Cuidado quem você chama de mestre, quem você chama de professor, quem você tem autoestima. Cuidado. Cuidado com aqueles que vêm com aparência de piedade, mas pervertem a palavra de Deus de maneira sutil. Cuidado com
Pastores, mestres, teólogos, amigos, colegas, cuidado. Não necessariamente com o ímpio, com aquele que se diz irmão e se aparta da verdade. Cuidado. Só temos um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu obedeço porque sou servo de Cristo. Ele é meu Senhor. Eu não fico temeroso de maneira apavorada porque eu sei quem é meu Salvador. Não sou eu, é Cristo. Que nós possamos repousar em Cristo e na sua palavra. É aqui que ele fala de maneira imaculada. Sempre que tem um canal humano, pode ter ruído. E vai ter ruído. Pode ter um tropeçar no falar. E provavelmente vai ter. Mas na palavra de Deus, vem puro. Então não menospreze esse privilégio. Cristo falando na palavra, dia a dia na sua casa. E na sua igreja. Se assim Deus manter fiéis aqueles que administram a palavra. Vamos orar?